Atenas Turismo apresenta O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O que diz a Rua, nesta segunda-feira, 12 de julho de 2021. A semana só está começando, hein? Os destaques deste episódio. Datafolha: 70% dos entrevistados avaliam que há corrupção no governo federal. CPI da Covid no Rio Grande do Norte fica para depois do recesso parlamentar. Ministros de Bolsonaro visitam obras em Natal. Partidos recebem quase 500 milhões de reais em 2021. Variante Delta leva estados a antecipar segunda dose da vacina. Fica com a gente, nosso podcast está começando agora. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. A imagem de paladino da moralidade e anticorrupção vendida por Bolsonaro em 2018 está ficando para trás. Quem aponta isso é o Datafolha, Instituto de Pesquisa do jornal Folha de São Paulo. Segundo o levantamento do Datafolha, 70% dos entrevistados avaliam que há corrupção no governo federal, em particular no Ministério da Saúde, e 64% acreditam que o presidente da República tinha conhecimento disso. O único grupo em que não há visão predominante de que há corrupção é o dos empresários. Entre eles, 50% acreditam haver irregularidades, contra 48% que discordam, um empate na margem de erro. O dado da pesquisa que mais chama a atenção, porém, é outro. Pela primeira vez, mais da metade dos brasileiros desejam impeachment, 54%. Agora, nosso assunto é voto impresso. O clima de confronto entre o executivo e, do outro lado, legislativo e judiciário não arrefeceu ao longo do final de semana. Na sexta-feira, após Bolsonaro questionar a realização das eleições no ano que vem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não aceitaria retrocesso à democracia e classificou como inimigo da nação quem tentasse algo nesse sentido. Repetidamente ofendido por Bolsonaro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que tentativas de impedir as eleições seriam crime de responsabilidade. Até o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara e aliado do governo, aliado de primeira hora do Bolsonaro, acabou criticando manifestações políticas de militares e intentos antidemocráticos após tentar colocar panos quentes na crise. A CPI da Covid no Rio Grande do Norte deve ficar mesmo para o segundo semestre, após o recesso parlamentar. É o que me afirmou hoje o deputado estadual Kelpis Lima. Depois da manobra do governo, a pergunta que não quer calar: vai ter CPI da Covid no Rio Grande do Norte? Vai sim. Não tem mais como não ter, Diógenes. É possível, e eu estou dizendo aqui, você é a primeira vez que eu digo isso publicamente, que ela fique para após o recesso. Porque essa semana que a gente está iniciando hoje é a última antes do recesso. Essa briga do governo de tentar adiar, ela deve durar esta semana e logo após o recesso a CPI instalada. Foi manobra mesmo? Foi uma tentativa até de barrar a CPI? O governo não fez nada de ilegítimo, né? As tentativas elas são legítimas, mas o intuito, claro, é postergar até achar um elemento para barrar a CPI. Primeiro eles tentaram vetar a CPI alegando que tinham erros, depois pediram adiamento, calcularam mal a questão da composição da CPI, erraram na leitura do regimento e agora não tem mais o que fazer, agora nós vamos ter CPI. Você fala nessa questão, erraram na leitura do regimento, a questão do blocão, é? A do blocão, a gente montou uma estratégia de montar um grande bloco, porque no regimento, Diógenes, é privilegiado quem tem blocos grandes para compor a CPI. Tem uma fórmula matemática lá, e o governo fracionou seus blocos. E para piorar, porque na atual contagem ficou o blocão com 3, o PL com 1 vaga e o PT com 1. Caso o deputado Jacó Jacome ganhe a ação, o PT perde a vaga. A gente continua 3-2, mas como o regimento privilegia os maiores blocos, vai ficar a gente com 3 e o PL com 2.
Aí a CPI vai perder o relator, porque tudo indica que vai ser Francisco do PT o relator. O acordo era ser Francisco, mas o próprio Francisco pediu para adiar, achando que se o PSD ganhasse a ação, eles iam ter uma vaga a mais, e não é verdade. Então a posição dele de relator está comprometida. Está comprometida porque se Jacó ganhar a vaga, vai ter que ter um recálculo. Eu já fiz a simulação desse recálculo, inclusive já chancelei na própria Procuradoria da Assembleia. Mostrei meu cálculo e disseram, não, é isso mesmo. Aí o PT perde a vaga. Que situação. Você vai ser o presidente da CPI? O acordo inicial é para que eu seja o presidente e para que Francisco seja o relator, né? O Francisco do PT, Francisco do líder PT, do governo. Né? Mas isso é política, né, Diógenes? Isso para até a CPI ser instalada alterar, e até alterar legitimamente. Se tiver outro deputado do nosso bloco que queira assumir a presidência, eu não faço questão nenhuma, não. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. Os ministros Rogério Marinho, Desenvolvimento Regional, e Fábio Faria, Comunicações, não arredam o pé do Rio Grande do Norte. Os dois cumprem a agenda em Natal nesta segunda-feira. Logo cedo, acompanhando outro colega de ministério, Gilson Machado do Turismo, eles vistoriaram as obras do Museu da Rampa. Essa obra se arrasta desde o governo Rosalba, passando pelo governo de Robinson e deve ser concluída agora na gestão de Fátima Bezerra. Como há verba de convênio federal, os ministros vieram propagar que a obra tem grande participação do presidente Jair Bolsonaro, retirando da governadora Fátima a primazia de cantar vitória sozinha. O Complexo Cultural da Rampa vai abrigar o museu e o Memorial do Aviador. No museu ficarão expostos materiais referentes à participação de Natal na Segunda Guerra. Já o Memorial do Aviador será dedicado à participação de Natal na criação do Correio Aéreo da América Latina. Os ministros de Bolsonaro também estiveram no Forte dos Reis Magos, em reforma. Esta é outra obra em disputa com a governadora Fátima Bezerra. Os partidos políticos receberam quase 500 milhões de reais em 2021. É muita grana, hein? R$500 bilhão. Eu conversei sobre o assunto com Marcos Alexandre. Jorge, é o fundo partidário. É um recurso que é distribuído aos partidos para a manutenção das atividades, né? Todos os anos esse recurso é liberado. Não tem a ver com o fundo eleitoral. O fundo eleitoral só é distribuído nos anos, né, que há eleição. Né? E no ano que vem, por exemplo, os partidos receberão para fazer campanha. O fundo partidário é para manutenção. E aí, Jorge, esse volume aí expressivo em 6 meses, de janeiro a junho deste ano, né, já foi fechado aí esse balanço, 489 milhões, mais de 489 milhões, mas a gente fala 489 para arredondar aqui para o nosso ouvinte. Desse montante, 444 milhões e 300 mil reais corresponde à dotação orçamentária e outros 45 milhões e 300 mil reais, melhor dizendo, foram aí arrecadados com multas, né, e que pela lei vão parar aí nos cofres dos partidos. O PSL é o partido que mais arrecadou, né, do fundo partidário. Né, ele arrecadou aí 57 milhões, seguido aí do PT, Partido dos Trabalhadores, que recebeu 48,7 milhões, e em terceiro lugar o PSDB, né, que recebeu aí 30 milhões de reais. Há quem questione, Diógenes, o volume que realmente é expressivo desses partidos. Né? Por outro lado, há que se reconhecer que os partidos precisam, né, de movimentação financeira para poder sobreviver, o chamado custo da democracia. Né? Claro que talvez a democracia pudesse ser um pouco mais barata, mas, de toda forma, estão aí os recursos que foram distribuídos para os partidos entre janeiro e junho deste ano. Por causa da variante Delta do coronavírus, cepa indiana, que se tornou dominante em vários países, governadores de 6 estados autorizaram a redução do intervalo entre a primeira e a segunda doses da vacina da AstraZeneca. Acre, Espírito Santo, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina decidiram encurtar o intervalo entre as doses da AstraZeneca, estabelecida em 90 dias no início da vacinação. A Fiocruz, que produz a AstraZeneca no Brasil, diz que o intervalo entre as doses pode variar.
O intervalo entre elas é flexível. A vacina pode ser utilizada de 4 a 12 semanas. Em vários países desenvolvidos, o intervalo da AstraZeneca é de 1 mês. Aqui no Brasil, por falta de vacina, nos primeiros momentos da vacinação, estabeleceu-se o prazo estendido de pelo menos 3 meses. O argumento principal para antecipar a aplicação da segunda dose da AstraZeneca é a preocupação com a variante Delta do coronavírus, que tem alto poder de transmissão. Os estudos clínicos confirmam que a vacinação com 2 doses garante uma proteção mais completa contra a nova variante. Isso tem funcionado em vários lugares. Alguns especialistas concordam com a medida, outros não. A turma do contra acha que se deve esperar maior vacinação da população brasileira. Hoje são 39,57% com pelo menos a primeira dose e apenas 14,44% de pessoas com a segunda dose. Se a antecipação da AstraZeneca ou de outro imunizante, como a Pfizer, por exemplo, se mostra eficaz, por que não tentar? O Rio Grande do Norte deveria sim acompanhar a decisão de outros estados e autorizar a aplicação antecipada da AstraZeneca. O assunto já foi tratado na Câmara Técnica em Imunizações do Ministério da Saúde e, por enquanto, a orientação é pela manutenção do intervalo maior, de 90 dias. Os governos estaduais não precisam seguir o parecer do Ministério. A meu ver, o Rio Grande do Norte deveria reduzir o intervalo entre as doses da AstraZeneca como forma de criar uma barreira contra a variante Delta. Acabou! Ponto final no episódio desta segunda-feira do podcast O Que Diz a Rua. Se você gostou, compartilhe. Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Fladson Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização Portal No Minuto. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Atenas Turismo apresentou O Que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.